Ok, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código de Processo Penal Comentado. Estamos comentando aqui os artigos do Código de Processo Penal e hoje vamos começar a partir do artigo 15. Esse é o primeiro vídeo de 2021, então para todos um feliz ano novo, que tenhamos um excelente ano e que nós possamos realmente aí ter uma vacinação, imunização, retomarmos aí a vida e retomarmos também, sobretudo aqueles que estão aqui nos acompanhando e que têm interesse em concurso. A gente espera que com uma ampla vacinação a gente tenha a retomada dos concursos e esperamos que seja um ano com muitas disputas, muitos certames, porque tem muita coisa que ficou represada do ano de 2020. Fora isso, evidentemente, desejamos saúde, que seja o ano da colheita do muito do que se plantou nos anos anteriores. Meus amigos, sem mais delongas, vamos então para o artigo 15 do nosso CPP. No nosso último vídeo a gente comentou o artigo 14A e hoje dando continuidade ao artigo 15, que é um artigo que já foi tacitamente revogado. Sempre é muito bom ter muito cuidado com esses dispositivos que foram tacitamente revogados. Não há revogação expressa, mas a gente percebe a incompatibilidade com dispositivos legais posteriores. Veja comigo aqui na tela, é o artigo 15. Esse realmente eu quero que você tome muito cuidado, porque muita gente se confunde com isso aqui. Veja o artigo 15 diz assim: se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Por que muita gente se confunde com isso aqui? Porque imagina que o menor aí é realmente o menor de idade, é o inimputável por menor idade. Não é. Meus amigos, as questões atinentes ao menor de 18 anos não são tratadas pelo CPP. As questões atinentes ao menor de 18 anos são tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e quando trata do ato infracional equiparado a crime, tecnicamente o nome é esse, a gente aplica um regramento do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e o CPP somente seria aplicado subsidiariamente. Então, quando a gente fala do CPP, nós não estamos falando do menor de idade, não estamos falando do menor de 18 anos. E já era assim mesmo antes do ECA. Mesmo antes do ECA, a gente tinha uma outra legislação, que era o Código de Menores. O CPP já não tratava do menor de 18 anos. Então, a gente precisa entender quem é esse menor aqui do artigo 15. Esse menor aqui, meus amigos, era o menor sob o ponto de vista civil até o Código de 2002, ou seja, era o menor de 21 anos. Lembra que no Código Civil de 1916, a maioridade civil somente era atingida a partir dos 21. A maioridade penal já se dava a partir dos 18 e a maioridade civil apenas a partir dos 21 anos. Então, quando o código se referia ao menor, era aquele que já era imputável penalmente, mas ele era civilmente considerado menor. Então, quando o código aqui no artigo 15, meus amigos, se refere ao menor, o código está se referindo àquele investigado, que aqui é chamado pelo código de indiciado, mas era aquele investigado que tivesse 18, 19 ou 20 anos. Menos de 18 não era crime, é ato infracional equiparado a crime, então a gente já não aplicaria o Código de Processo Penal, mas seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes disso era o Código de Menores, então menos de 18 anos a gente não aplicaria essa regra aqui, e a partir dos 18 ele era imputável penalmente, mas aí eu repito, era considerado menor, porque a maioridade civil só era a partir dos 21. Então com 18 anos, 19 anos ou 20 anos, ele já respondia penalmente. Mas como civilmente ele não era capaz para os atos da vida civil, então volte comigo aqui para a tela, havia necessidade da nomeação deste curador. Então, esse investigado que tinha 18, 19 ou 20 anos, ele seria investigado no inquérito policial, mas o delegado de polícia deveria nomear-lhe um curador, tá? E aí houve uma evolução jurisprudencial, porque antigamente não se admitia que o curador fosse o próprio advogado, depois, ou seja, ele poderia ter o advogado, mas necessariamente teria o curador, e se tivesse o advogado não poderia ser o curador. Aí houve uma evolução jurisprudencial para admitir que o próprio advogado fosse também um curador. O fato é que desde o Código Civil de 2002 isso já não faz o menor sentido, porque o Código Civil de 2002 ele reduziu a maioridade civil para os
18 anos. Então hoje a maioridade penal é equivalente à maioridade civil. E por isso que esse dispositivo já não faz o menor sentido. Para a gente aplicar o Código de Processo Penal, é necessário que a pessoa tenha ao menos 18 anos de idade. E se ele tiver 18 anos de idade, ele também é maior sob o ponto de vista civil. A gente não fala nesse menor e, portanto, meus amigos, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a entrada em vigor foi em janeiro de 2003, desde a entrada em vigor desse código que esse artigo 15 do CPP foi tacitamente revogado, tá? Revogação tácita, eu repito que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita gente lê essa expressão menor e acredita que está se referindo ao menor de 18. Não, se é menor de 18, a gente não aplica o CPP. Aqui era o menor de 21 e foi tacitamente revogado, porque hoje, com 18 anos, ele já é capaz para os atos da vida civil, não precisa da nomeação de curador, tá bom? Mas fica comigo ainda na tela, olha bem, vou avançar aqui para mais um artigo, vê comigo o artigo 16, diz assim: o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, se não para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Tá, vamos por partes. O que é isso? Isso aqui, meus amigos, é aquela situação em que chega para o Ministério Público os autos do inquérito policial. Ou seja, o delegado de polícia já concluiu tudo, já concluiu todas as diligências investigativas e redigiu seu relatório final. Aí, de acordo com o CPP, a gente vai ver um pouco mais à frente, o delegado deve encaminhar os autos do inquérito ao juiz, e em se tratando de crime de ação penal de iniciativa pública, o juiz manda para o MP. O que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito que, se o MP entender que existe a necessidade de novas diligências, ou seja, a investigação está, na opinião do promotor de justiça ou do procurador da República, incompleta, então, volte comigo aqui para a tela, veja que o artigo 16 nos diz que o MP, nesse caso, poderia requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas diligências, né? Quando o artigo 16 diz que o MP não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, se não para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, então, a contrário senso, o que nós temos é, se o MP entende que existe a necessidade de novas diligências que são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, então cabe ao MP, obviamente, requerer a devolução. Então, volte comigo para a tela. Como eu disse, então, veja, a autoridade policial encaminha os autos do inquérito ao juiz, o juiz, percebendo que é crime de ação penal de iniciativa pública, ele encaminha para o MP. Pela literalidade do artigo 16, então, o MP iria requerer ao juiz que devolvesse ao delegado para novas diligências. Então, requerer a devolução, ele requer ao juiz que devolva ao delegado para novas diligências. Contudo, meus amigos, é absolutamente pacífico em doutrina que o MP pode requisitar tais diligências diretamente ao delegado. Veja que pela literalidade do CPP, não. Pela literalidade do CPP, iria requerer a devolução. Quer dizer, ele requer ao juiz. Ao delegado, ele iria requisitar. Se ele está utilizando o verbo requerer, é porque ele está se referindo aqui a requerer ao juiz que devolva. Requerer a devolução é isso. Então, requerer ao juiz que devolva ao delegado. Tá? Mas a doutrina pacificamente entende que nada impede que o Ministério Público requisite tais diligências diretamente do delegado de polícia. Então, por exemplo, o MP pega ali e percebe que o delegado ouviu duas testemunhas. Na opinião do promotor, as duas testemunhas prestaram depoimentos contraditórios. O que é que vai fazer então o MP? O MP poderia requisitar diretamente do delegado que faça a cariação. Mas pela literalidade do CPP, iria requerer ao juiz que devolvesse ali ao delegado. Tá? Beleza, meus amigos? Bom, então, para a gente fechar, vale lembrar que o delegado é obrigado a atender a requisição do MP, salvo impossibilidade fática ou manifesta ilegalidade. Então, impossibilidade fática, o delegado constata que não tem como fazer. Né? Então, o delegado constata ali que o MP quer que ouça uma testemunha, só que essa testemunha nunca foi encontrada. Impossibilidade fática. Ou a manifesta ilegalidade. Ou seja, vamos imaginar um exemplo bem estapafúrdio, imagine que o promotor entende que haveria necessidade de uma intervenção
interceptação telefônica e ele requisita do delegado a interceptação telefônica sem autorização judicial, o que nós sabemos que é manifestamente ilegal. Então, uma requisição dessa, o delegado iria atender? Evidentemente, não. Tá? Então, o delegado é obrigado a atender as requisições ministeriais, salvo impossibilidade fática ou manifesta ilegalidade. Tá bom? Fecho por aqui esse nosso primeiro vídeo de 2021. 2021 nós vamos dar continuidade de forma cada vez mais intensa aqui ao nosso canal. Teremos muitos vídeos com muito conteúdo de direito penal, de direito processual penal, de legislação extravagante, de criminologia. Temos muita coisa para fazer nesse começo de ano. Então, sejamos todos bem-vindos a esse ano que, com fé em Deus, será abençoado para todos nós. Vamos trabalhar, meus amigos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo e bons estudos.